Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui no feriado de Corpus Christi e vamos bater um papo delicioso com a Bernadette Sabe, que é proprietária dos Spa Be-Well e hotéis. Muito bem-vinda, querida. Que delícia tê-la aqui comigo mais uma vez. Sabe que você já faz parte, né, da família Chá das 5 e também no meu coração, porque nos conectamos desde o primeiro momento e justamente da amorosidade, dessas conexões que vamos falar, né? Com certeza, é um prazer muito grande estar aqui num feriado, né, maravilhoso. Exatamente. Onde os corações pulsam em prol de um sentimento maior. Isso. Certo? Então nada melhor do que falar hoje sobre o amor. Que tal? Eu acho sensacional, porque o amor, ele cura, né, Bernadette? O amor, ele cura, só que a gente tem que ter um conceito muito claro de quem, como e quando amar. E qual que é o amor verdadeiro, então, que a gente pode sentir? Olha, eu vejo da seguinte maneira. A primeira coisa que eu tenho que avaliar é a seguinte. Porque todos nós queremos ser amadas ou amados, certo? Perfeito. Nós queremos que as pessoas nos amem. E se não nos amam, nós ficamos frustrados, ficamos tristes, ficamos doentes, ficamos com críticas e tudo isso mais. E a gente para pensar, e é isso que nós vamos refletir hoje nesta quinta-feira, feriado. Isso mesmo. Certo? É muito importante. Porque se nós refletimos, né, aquilo que nós temos dentro de nós. Isso. Para as pessoas que nos cercam. Perfeito. Muito bem. E isso é uma realidade. Então, eu sou aquilo que eu expresso e que eu manifesto ser com integridade, não simplesmente através de uma aparência ou de uma palavra expressa de uma maneira sem sentimento e sem verdade. Então, a verdade, ela começa com a gente. Exatamente. Como que eu vou ser verdadeira? Então, eu preciso ter uma certeza absoluta que aquilo que eu quero expressar ou aquilo que eu quero que as pessoas vejam em mim seja algo verdadeiro. E o que é essa verdade? A primeira coisa é o amor. E aí, como que eu vou querer que alguém me ame, certo? Certo. Se eu não me amo? Exatamente. E como que eu vou me amar? Qual é a prova que eu tenho de que eu me amo? Nós estamos hoje aqui nessa quinta-feira vibrando por inúmeras notícias maravilhosas, eventos incríveis, e nós ficamos felizes. Mas você sabe por quê, né, Fábio? Porque nós procuramos transmitir aquilo que realmente vai dentro de nós, seja através do nosso trabalho, das nossas expressões, das nossas atividades, das nossas festas, das nossas convivências, ser realmente um ser íntegro. Exatamente. Eu acredito que, como nós falamos anteriormente, tudo que a gente tem em excesso, que transborda, que transcende, a gente consegue compartilhar, né, Bernadette? Sim. E é por isso que é importante fazer esse adendo, esse reforço que a Bernadette está trazendo aqui, do amor verdadeiro, ser primeiro conosco mesmo, né? Seja consigo, você se ame cada vez mais, porque você transbordando e transcendendo esse sentimento, com certeza você vai encontrar parceiros que a amem mais e também numa vida social, corporativa, pessoas que busquem um relacionamento mais amoroso. Isso é com certeza. E hoje vejo assim também, é muito importante num relacionamento, por exemplo, a dois. Sim. Como que eu vou querer que a pessoa me ame? Porque para ela me amar, ela tem que saber por que ela me ama, o que ela ama em mim. Entendeu? Exato. O que ela ama em mim. Então, se eu quero que alguém ame algo em mim, eu preciso ser este algo. E aí que vem, gente, a transformação. Como que eu vou fazer para que eu consiga fazer com que alguém perceba que eu tenho algo maior do que simplesmente palavras, que eu tenho realmente um sentimento interno muito grande e isso se transforma em amor. Então, eu começo me amando, porque se eu me amar, a outra pessoa vai ter um motivo para me amar. Sim, porque o amor, ele se inicia com uma admiração. Sim.
Primeiro você admira aquela pessoa, analisa aquela pessoa, vai batendo as ideias, os ideais, né, com você. Sim. E você realmente vai se apaixonando, vai tendo um sentimento mais profundo por ela, né, Bernadette? Sim, e isso também nos leva a avaliar da seguinte maneira. Por exemplo, você tem um contato com uma pessoa e você percebe, nós estamos agora, né, junho. Exato. Né, véspera dos namorados. Isso aí. Tá correto? Então, nós temos que avaliar muito bem um relacionamento maravilhoso. Isso Por quê? Veja o seguinte, o amor, ele tem diversas facetas. Certo? Então, nós temos que entender que o amor, por exemplo, neste caso, falando em vida a dois, essa vida ela só vai estar num equilíbrio quando as duas pessoas buscam o seu amor interno e juntando esses amores internos, cria-se então uma afinidade definitiva muito forte. E, gente, eu posso falar porque eu tive um relacionamento, um casamento, que eu digo para vocês, sensacional. Aonde eu consegui entender o que é o amor a dois. Gente, é maravilhoso. Exatamente. Porque quando os dois buscam crescer como ser humano, como entidade divina, os dois crescem juntos, não tem como esse sentimento não ser divino, ser algo assim inexplicável. Ou seja, teve até, Fábio, um momento em que o meu marido, hoje ele é falecido, né? Mas eu guardo isso com muito amor e eu falo assim, sem tristeza, mas com muito orgulho. Ele falou assim, sabe que hoje eu lembrei que eu tenho saudades de mim? Olha, que sensacional essa frase. Sim, ele falou assim, eu tenho saudades de mim porque eu já não sou mais eu sou você. Que virou um só. Porque virou um só, porque Exato. nós dois procurávamos muito fazer isso. Então, eu não estou falando aquilo que as pessoas leem, não. Eu estou falando aquilo que eu vivi, certo? O amor, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é uma coisa inexplicável, ele é divino. Perfeita Mas o problema maior é que nós, humanos, muitas vezes não nos damos conta que nós temos essa divindade dentro de nós e nós não a desenvolvemos. Então, cabe neste momento, nesse dia de hoje, principalmente, nós avaliarmos isso. Qual é a minha divindade? Se eu tenho uma relação divina, o que eu faço para trazer essa divindade, essa coisa maravilhosa, esse ser interno, essa coisa assim que faz você vibrar, que nem nós estamos vibrando, né? Nós estamos vibrando numa energia muito positiva. E essa é uma faceta de amor também, a faceta da amizade, né? O amor amigo, o amor parceiro, o amor companheiro, o amor de trabalho, são diversas facetas do amor, mas todos eles necessitam que cada um faça a sua parte, pensando nela primeiro, para depois ver o que vem de encontro a isso. Ou o que eu posso oferecer. Isso mesmo. Então, essa faceta do amor, ela é linda em todas as circunstâncias. Mas hoje nós vamos falar muito sobre isso, sobre o amor a dois, o amor divino, o amor universal. Porque quando você fala em amor divino, nós estamos falando em amor universal, ele não tem limites. Não tem. E cada um vai buscar. Não tem. Ele vai além do céu e a terra, ele transcende, é uma linha do infinito. É a linha do infinito. Então, cada um, você veja a imensidão do amor que nós temos para trabalhar. Mas não pensando só no outro, pensando na gente. O que eu posso, Bernadette, o que eu posso fazer para trazer esse sentimento, esse amor, essa coisa que vem dentro de mim? O que eu posso fazer mais? E não é parar. Porque cada dia é um dia a mais para que se possa fazer isso. Então, cada dia é uma lição, é uma nova experiência. O que ficou para trás ficou e vamos sempre em frente. Agora, o que eu posso acrescentar nisso que eu vivi hoje? O que eu posso fazer amanhã? O que eu posso acrescentar para que a minha vida se torne importante, não só para o outro, para mim mesma. Porque a partir do momento em que ela é importante para mim, eu passo a ser importante para alguém. Isso é fantástico. Olha quanta reflexão que a Bernadette traz hoje nesse feriado aqui de Corpus Christi, que com certeza também reverbere nos outros dias do ano, em especial também para os dias dos namorados, para quem quer demonstrar esse amor, né, Bernadette? Sim. Porque você vem falando do amor consigo, né, de a gente se amar acima de tudo primeiro e depois transportar isso para a pessoa amada, né? Sim. E eu acredito que o Spalbiel venha fazendo isso de uma forma material,
né, sensorial, né, com as pessoas na qual, porque lá tem vários sentidos, os 5 sentidos você encontra no Spa Be-Well. Sim, e você sabe, Fábio, que para levar esse conceito, porque Be-Well é um conceito, certo? Be-Well é um conceito, qualidade de vida e bem-estar. É isso aí. Mas qualidade de vida e bem-estar, ele exige muito isso. Para você ter uma qualidade de vida, ter um bem-estar, você precisa ter algumas atividades, alguns aspectos, alguns conceitos. Então, nós procuramos desenvolver isso. E se sabe que uma das coisas que a gente desenvolveu agora, para o Dia dos Namorados, vamos falar. Vamos lá. É uma experiência aonde você recebe, alguém dá para alguém. Exato. Compra um presente para alguém. Isso e aí. esse presente, ele vai de encontro a esse objetivo, que é o crescimento, que é o relaxamento mental, porque a partir do momento em que você relaxa mentalmente, fisicamente, espiritualmente, você cresce. Então, é o melhor presente que você pode dar. Então, e quando você, por exemplo, consegue dar e receber, você vai dar também. Sim, com certeza. E aí que chega o casal. Que Entendeu? Aí que vem o casal. No Spa Be-Well. Claro, e é isso que nós queremos. Porque outra coisa muito importante que eu julgo assim, porque casal, porque amor, porque namorados, porque família, às vezes é mãe, pai, né? Por quê? Porque quando há o equilíbrio nessa parte emocional, o verdadeiro sentimento, ele acontece. Agora, quando, por exemplo, nós, Be-Well, se nós nos dedicarmos somente à mulher, a mulher entra no equilíbrio e o marido não, o homem não, ou vice-versa. Eu estou falando aqui em mulher, mas independente de gênero, entendeu? Isso. E ao mesmo tempo, se nós não nos dedicarmos ao homem, então você entende por que nós criamos o clube do homem, da gravata? Nós criamos o Clube da Gravata e se vocês forem entrar no Instagram, vocês vão ver o Clube da Gravata. O que um homem pode fazer para que ele também encontre o equilíbrio? Adorei Gente, isso é fundamental. O equilíbrio dos dois, certo? Porque os dois juntando esse equilíbrio, vai haver a compreensão, a tolerância, tudo isso. Porque senão você entra num desequilíbrio, a polaridade ela muda, ela não consegue ser trabalhada. Não se entra no mesmo eixo. Não consegue. Então, é fundamental que a gente tenha esse conhecimento e aí entra o compromisso, né? E aí a gente volta a falar. O amor de verdade, ele começa por mim, por você, para que alguém possa me amar e possa amar você. Que tal? É fantástico. É essa conjuntura que a Bernadette vem trazendo aqui, né, conosco aqui no Chá das 5 e o Spa Be-Well. Você lá visitar, porque se presentear já é uma delícia. E em formato de massagem, de aconchego, de sentidos que vocês promovem lá, todos os 5 sentidos aí sensoriais aguçados, é realmente uma demonstração de afeto e de amor. De afeto e de amor. Eu vejo isso desse jeito, Fábio. Porque se eu quero, por exemplo, me preocupar com alguém e presentear, o que eu busco? Alguma coisa que lhe agrade. E muitas vezes nós pensamos em algo que agrade externamente. Exato. Uma roupa, um calçado, um chinelo, alguma coisa externa. Agora vocês vejam, e se eu der de presente algo que feche para que ela realmente tenha uma saúde melhor, uma qualidade de vida melhor. Nossa. E tenha um momento de relax, porque querendo ou não tem como. A vida hoje, para todos, independente de idade, sexo, independente para todos, é uma vida bastante agitada, com muitos compromissos, realmente é uma sobrecarga muito grande. Inclusive, às vezes até sobrenatural, né? Sim. Porque as pessoas estão abraçando cada vez mais o mundo, né, Bernadette? Sim, e cada vez isso vai caminhar cada vez mais ainda, vai ficar pior. E agora, como que a gente vai se prevenir para conseguir conviver com tudo isso? Então, nós temos que ter nosso momento, nós precisamos, por isso que eu digo hoje, você ter seu momento num spa, e se dedicar a você, não é mais um luxo. É uma necessidade, é uma obrigação para se conseguir ter. Eu digo até mais, eu digo que é uma prevenção para a sua saúde física, mental e, acima de tudo, espiritual. Porque quando as três estão interligadas, minha amiga,
Não há mal que venha, né, Bernadette? E o mal que vem, ele foge. Ele bloqueia, ele bate e volta. Ele volta, ele não fica. Ele pode até chegar. Ele chega até ali, ele pode tentar, mas ele não fica. É isso Porque mesmo. a energia que nós conseguimos trazer através desse equilíbrio físico, mental e espiritual, ela se torna muito forte. Nós ficamos defensivos. Isso. Nós conseguimos... Nos blindamos, né? É uma coisa assim que só praticando, só vendo e só observando. E tem outro detalhe, né? Porque muitas vezes nós fazemos tudo isso e não paramos para refletir. E aí que vem a segunda etapa. Porque a partir do momento em que eu tomo uma consciência do que eu estou fazendo por mim, que eu estou me amando, eu tenho que estar atenta a quais são os benefícios que eu estou trazendo para mim e não querer que a outra pessoa traga os benefícios para mim apenas. Pois então. É uma junção de fatos, de coisas, de experiências que nós vamos acumulando. E isso tudo vai nos tornar mais sábios para encarar a vida. Porque não adianta nós termos conhecimento, ter tudo isso, se nós não temos a sabedoria de conviver com isso e viver isso. E colocar em prática, em ação, claro, né, Bernadette? Sim, porque a experiência... Eu falo que a vida é um laboratório. Diário. Certo? É um laboratório. Diário. E esse laboratório, você faz testes, você erra, você acerta, você muda a dosagem, você aumenta, né, o sentimento, nesse caso você põe mais amor. Isso. Certo? Então nós vamos aprendendo nessa vida, nesse laboratório chamado vida, a como transformar que o nosso produto vida seja cada vez melhor. Ai, que delícia, né, gente? É um bate-papo aqui com a Bernadette que a gente adentraria o horário, ainda mais esse feriado gostoso que está, com um chazinho e um conhecimento vasto que você tem, né, Bernadette? Até quero fazer outra ressalva, um adendo aí referente à pessoa Bernadette agora, que ela vai estar em Dubai também palestrando. Então, olha, gente, é muito conhecimento, é muita bagagem. E que bom que você transfere isso, né, para seus pacientes, para os seus clientes do Spa Biwell. Fantástico. E você sabe, Fábio, só para fazer um adendo, fazer palestra em Dubai, para mim é uma honra, é uma alegria, é um orgulho que a Biwell se projete fora do Brasil através de palestras e conscientizações, porque nós vamos transferindo a energia para o mundo. Exato. Gente, isso é maravilhoso. Não é só uma palestra, é a convivência aonde a gente vai, o local, né? Tem um sentido muito profundo nisso. Né? Qual é o sentido? Só o futuro dirá. Eu só sei que eu estou muito feliz e a Biwell, toda a nossa equipe, todos os nossos spas estão vibrando porque estão se sentindo integrantes deste processo e ele é maravilhoso. Sou muito grata mesmo. Eu acredito que isso porque a gente ama, né? Com certeza. Tudo que tem amor projeta resultado, Bernadette. É sobre isso que estamos falando. Sim. Gratidão também a minha para sua pessoa hoje aqui no estúdio do Chá das 5. Uma boa ingressada a Dubai, vai ser uma excelente palestra, uma maravilhosa imersão. Retorne e me conte as novidades, por favor. Claro, Fábio, sempre é um prazer muito grande estar aqui e dizer sempre que você é maravilhosa e com certeza, se você é maravilhosa, você atrai pessoas maravilhosas para acompanhar seu programa. E que ele seja sempre um sucesso. Amém. Como você está nele também, querida. Gente, olha que delícia de bloco. Foi sensacional. É puro amor, pura energia, né? Megahertz altíssimos aqui no estúdio. Espero que tenha chegado na sua casa também com o Spa Biwell, Bernadette. Vou chamar meu amigo querido Paulo Schneider e voltamos depois do break. Muito boa tarde, Fabi e telespectadores do Chá das 5. Muito bom estar com vocês sempre. E hoje, tocando na pauta do mercado imobiliário aqui na área de investimentos no mercado imobiliário residencial e comercial. Como vocês já sabem, ou muitos de vocês já sabem, eu atuo nessa área há muitos anos. Moro nesse país há mais de 3 décadas. Portanto, não sou marinheiro de primeira viagem. Eu posso com muita propriedade falar com vocês sobre quais são as melhores opções de investimentos que tem por aqui. Mas uma coisa é sempre muito importante, você tem que dar o primeiro passo. Eu não posso chegar e forçar vocês a fazer um investimento. Agora, o que eu posso assegurar para vocês é que a nossa assessoria vai ser uma das melhores que você já teve aqui.
Porque o meu objetivo, sim, é conseguir fazer com que você tenha um excelente retorno nos seus investimentos e as facilidades que você pode obter para investir aqui. Eu vou mostrar aí nesse vídeo algumas opções de investimentos com investimentos menores, de 300, 400, $1.000 e alguns acima disso entre milhões. Mas o mais importante é pensar o seguinte, que você não precisa ter todo o dinheiro disponível ou comprar à vista. Você pode financiar aqui. Aliás, é uma das coisas que você deve fazer. Os milionários e bilionários sempre usam o dinheiro dos outros para fazer a fortuna deles. Investem o dinheiro líquido em outras áreas, diversificam mais ainda. Usam uma pequena parte, mas a grande fatia pegam de bancos. É assim que você deve fazer. Então, o que você quer investir? Veja nessa pauta aí algumas propriedades de apartamentos com valores menores, de apartamentos ou propriedades ou casas de valores médios e mais altos. São essas opções que você tem, mas agora o mais importante também em cima de tudo isso é aonde você quer investir, o que você quer obter como resultado desse investimento. Bom, Paulo, eu quero investir para a locação anual. Ótimo. Quer ter um bom retorno numa área boa? Vamos lá, vamos buscar essa região. Paulo, eu quero investir para locação temporária. Já é um outro segmento, é uma outra área que nós temos que buscar. Ah, mas Paulo, eu quero investir num sistema Airbnb, ou seja, tipo hotel. Já é uma terceira área onde podemos buscar, onde devemos buscar. Por quê? Todas essas áreas têm restrições. Algumas cidades não permitem você comprar e investir no imóvel para fazer locação a curto prazo, de cada 2, 3 semanas, que nem o sistema de Airbnb. Então é importante entender isso. Às vezes o cara te oferece uma propriedade para você comprar em algum lugar, com esse objetivo em mente, que você quer alugar a curto prazo, e depois você descobre que a cidade não permite. Aí você é forçado a alugar esse imóvel de forma anual. Por isso é muito importante você consultar com profissionais que você pode confiar. Como a minha área aqui é essa área e há décadas atuando nesse setor. Conheço muito bem o estado da Flórida, conheço muito bem a região sul do estado da Flórida. E eu tenho absoluta certeza que eu e minha equipe podemos lhe assessorar da forma mais profissional possível. Tanto quanto na área migratória, na área de taxação internacional ou tributação internacional, quanto a área de financiamento de imóveis aqui e, logicamente, a aquisição desse investimento. É muito importante entender o seguinte: você quer ter 2 resultados primariamente ou primeiramente. Um é ter um bom retorno na locação. E 2, ter um retorno no aumento, ou seja, no aumento do valor de mercado do imóvel, na valorização do imóvel. Por isso é importante saber onde adquirir esse imóvel, em que área você deve adquirir esse imóvel, em que região você quer adquirir esse imóvel, onde comprar e por que comprar ali. Esse é um setor muito importante. E aí nós podemos também falar sobre o mercado comercial. Paulo, eu não quero investir na área residencial. Eu quero comprar prédios comerciais, quero comprar algo comercial para investir. Um prédiozinho, alguma coisa assim. A única coisa que você deve fazer é ter a coragem de dar o primeiro passo. Por isso é importante você estar decisivo, estar decidido, melhor dizendo, e ser decisivo nessa sua trajetória. Se você tem dúvidas quanto a isso, entre em contato com a gente, faça uma visita aqui para os Estados Unidos, antes de você investir, e dê uma olhada ao redor e onde você quer investir. E aí, sim, fica tudo muito mais fácil. Um grande abraço e a gente se vê na próxima etapa.
Voltamos nesse feriado lindo. Agora vamos bater nesse segundo bloco, bater um papo nesse segundo bloco, uma gostosa conversa com a Renata Ribeiro, que é do quadro Alimentações, Emoções e hoje saúde intestinal, né, Renata? Falar um pouquinho sobre a saúde intestinal, que é de extrema importância. É isso mesmo, então, mas as pessoas já de casa te conhecem pelo quadro, né? Mas fala um pouquinho sobre a nutrição e as suas vertentes aqui para nós do Chá das 5. Então, eu sou personal, sou nutricionista e eu adoro trabalhar com a parte de cuidados com a saúde, ou seja, a parte de gastro, a parte de oncologia, nefrologia. Então, se a gente for pensar, várias delas estão interligadas e tudo gira em torno do intestino. Perfeito. É isso mesmo. Intestino saudável. Um intestino saudável. Por isso que é importante mantê-lo saudável. E como mantê-lo saudável, Renata? Através de uma alimentação equilibrada, muita fruta, muita verdura, arroz, feijão, importante, proteína. Tomar muita água, que muita gente esquece. Agora que tá frio, então o pessoal dá aquela escapadinha, mas tem que tomar muito líquido. E outra coisa importante também, no consultório eu uso uma escala de Bristol. Então explica. São 5 modelos de fezes. O pessoal acha, nossa, interessante ter isso no consultório. Mas eu identifico a saúde intestinal através delas, sabe? O que a pessoa está comendo de fibras, como que está a alimentação, está comendo muitas verduras. Olha, que interessante. Tem desde o mais ressecado até o mais molinho. E cada uma dela tem uma indicação. E a cor também? A cor também. E diz se a pessoa está comendo fibras ou está comendo muito gordura também? Isso. Se tiver mais molinha, é mais gordura. Então, tipo uma diarreia, por exemplo. Se tiver mais ressecadinho, mais escuro, quer dizer que está com constipação intestinal, que lá está dias no intestino. Então, a gente vai começar um tratamento com a alimentação. Vendo a quantidade que o paciente está ingerindo de água, ver a quantidade de processados que ela está comendo, alimentos industrializados, tudo isso. Às vezes também pode ser até sintoma de alguma doença também. Que você consegue detectar. Algumas coisas sim, algumas coisas vai para o médico, no gastro, no caso. Alguns exames mais específicos, né, Renata? Isso. E me diz uma coisa, referente ali a essa parte intestinal, quais são as 5 dicas, né, os 5 principais checklists aí que você pode dizer que ajuda numa questão intestinal e as 5 que prejudicam? Vamos lá, as 5. A primeira, o sono. Se o sono está desregulado, os dois são interligados. O intestino desregulado é sono desregulado que vai aumentar a ansiedade. Esse é um dos sinais. A coloração deles e o formato também, que a gente usa bastante em consultório. Até o médico da especialidade de gastro também usa muito em consultório. A gente saber o que está precisando. E também a gente pode falar sobre a ingestão de líquidos. Sim, que é benéfico também, né, Renata? Fibras. E também a gente pode ver a parte do estresse da pessoa. No emocional. Isso também modifica muito a saúde intestinal? Muito. A pessoa muito estressada, ela tem tendência de ficar com constipação intestinal. Olha, e as pessoas ansiosas? Também. Uma coisa está ligada à outra. Está ligada à outra. Que interessante, muita ansiedade, né, gente? A primeira coisa que a gente pergunta, intestino, como é que tá? A pessoa fala, tô com constipação intestinal. A gente já vai ali ajustando. Que pode melhorar muitas outras questões no corpo. Pode né? Ser. E o que nós falamos agora, os benefícios, né? E o que é de malefício? O que prejudica? Malefício, sedentarismo. A ingestão de processados, bebida alcoólica, tudo que é muito em excesso. Bebida alcoólica, processados, cigarro, todas essas coisas assim. Tudo que, digamos assim, que pode causar mal a outras situações também, ter outras doenças, não só a parte da obesidade, mas o intestino ali é o centro. Perfeito. E aí, então, diante disso que você comenta aqui, é de suma importância a gente manter uma dieta saudável, então, para ter a saúde intestinal, né? O que você aconselha, assim, como uma rotina? A rotina é sempre ingerir fibras. A gente sempre volta para o ponto inicial, das fibras, a água. Mas daí deixa eu te fazer um adendo sobre as fibras, né? A fibra, quando ela é muito ingerida e pouco água, não pode acontecer um efeito meio que rebote?
Pode sim, tem muitos casos. Então, o que a gente faz? Sempre aconselho a ingerir uma quantidade, a gente tem um cálculo, de consultório, que tem a quantidade ideal de água para tomar por dia. Então, a gente vai unir as duas coisas. Você vê se mesmo assim ainda está com constipação intestinal, não está legal, a gente parte para o plano B. E daí tira um pouquinho das fibras e vê o que está acontecendo. Daí talvez precise de exame laboratorial. Opa, enrolei um pouquinho, mas talvez precise de algo a mais ali. Sim. E aí, tem casos mais específicos, que há uma resistência maior e tem que tomar medicamentos mesmo? Tem alguns casos, por exemplo, o caso de excesso de antibiótico. Às vezes a pessoa está fazendo algum tratamento que precisa tomar muito, então isso acaba destruindo a flora intestinal e daí tem que passar para os medicamentos lá, que no caso é probióticos, para a reconstrução da flora intestinal. Mas não é só medicamentos assim agressivos, é algo mais tranquilo, digamos assim. Sim. Para reconstrução. Para reconstrução da flora, é isso? Isso, Maravilha. E aí fica aquela questão dos lactobacilos, esses são benéficos também? Esses são de extrema importância também, a gente pode ingerir eles tranquilamente. E diariamente ou não? Diariamente. Existe algum horário, Renata? Eu sempre sugiro colocar no café da manhã, mas pode ser na parte da tarde também, o lanchinho da tarde. Maravilha. E referente à saúde intestinal com o sistema imunológico, gostaria que você explicasse detalhadamente para os nossos telespectadores essa relação que tem. Quando a gente tem a parte da constipação intestinal, não está legal o nosso intestino, então a gente tem a parte que fica mal com a imunidade, vai da queda de imunidade porque está com o intestino preso, não está tomando muita água, não está se alimentando bem. Sim. E o nosso intestino é rico em neurotransmissores, então isso que faz acontecer todo o processo. Não dá certo. E aí consegue fazer com que ocorre uma saúde intestinal, quando eles se alinham no mesmo processo, né? Por causa desses neurotransmissores que tem no intestino, então ele consegue ter um bom ajuste, digamos assim. Perfeito. Quando alguém vem então no seu consultório, qual é o primeiro diagnóstico que você faz diante dessa situação? Primeira parte, pergunto como está a urina, também, que é bem importante, para ver a dosagem de água. Depois eu vejo se estiver tomando um pouquinho de água, que está com a urina mais escura, eu já sei o que vai acontecer com a parte das fezes, né? Que geralmente está com uma parte mais escurinha. Então, uma coisa liga a outra, é tudo ligado. Claro. E é a questão da imunidade em si, né, Renata? Vocês também ajudam auxiliando a tomar algo junto com essa saúde intestinal? Então, a gente começa com um processo... Que agora a gente está começando no inverno, né, pessoal? Então, já é sempre muito importante a gente estar cuidando do sistema imunológico durante o ano inteiro para evitar várias doenças que a gente sabe que é de suma importância. Tanto o intestino como o sistema imunológico, ele bloqueia, né, grandes malefícios que vêm através de vírus, de bactérias e tudo mais, né, Renata? Mas acredito que essa época do ano, do inverno, aconteça muito mais. Justamente por causa da alimentação. Então, a gente tem a tendência de comer agora mais massas e deixar de lado verduras. Água também a gente deixa de lado. Então, isso que vai acontecendo, vai deixando essa imunidade mais baixa e a gente não vai tendo um bom repertório durante o inverno. E a gente também deixa de fazer exercício também, deixando de lado. Isso também vai com que vai criando já um bloqueio aí, uma resistência na atividade física, a gente vai criando então, né, um bloqueio para que a sua imunidade já fica mais vulnerável. Então, já tem esse detalhe da doutora Renata aqui conosco, né, Renata? E eu sempre falo, Fábio, tenta ao máximo seguir dieta no inverno, fazer exercício, tenta ao máximo. Chutou o balde, o dia seguinte está lá de novo e assim que vai fazendo, separar totalmente, aí uma coisa vai puxando a outra. Que maravilha! E deve vir pessoas do seu consultório já falar assim, doutor, eu gostaria de tomar um probiótico, né? Tem em todos os casos a necessidade de tomar um probiótico e qual a diferença também entre probiótico e prebiótico? Então, Fábio, tem sim. Tem muita gente que já chega querendo tomar suplementação direto. Tem gente que adora uma suplementação, né? Mas primeiro a gente tem que fazer uma análise mesmo de uns 2 meses com alimentação primeiro e ver o motivo que ela está querendo tomar. Claro. Se for o caso de excesso de medicamento, tem que reconstruir a flora intestinal, então
daí a gente entra, mas caso contrário, não. Tem casos que não há necessidade, Não, né? tem casos que não há necessidade. Só com alimentação ali já ajuda bastante, Fábio. Então dá para seguir muito bem ali sem a suplementação. É importante a gente fazer essa ressalva. Eu falo assim, a suplementação, tipo multivitamínico. O multivitamínico é aquele que está lá entre as frutas e verduras, o hortifruti do mercado. Aquele lá é o multivitamínico, e evitar ao máximo comer muito processado, tomar muita suplementação. A suplementação a gente sempre gosta de deixar... É complemento. Sempre deixa aqui, né, no seu quadro, alimentação, que já é bem explícito, né? Alimentações e emoções com a doutora Renata Ribeiro. Porque realmente você volta, né, toda essa parte da emoção junto com a alimentação, né, Renata? E aí sim, que é o grande resultado de uma saúde equilibrada. Como você falou, a suplementação é apenas um complemento, né? Pra gente lá na farmácia deixar de fazer atividade física e achar que vai compensar num A a Z, né? Whey e creatina não é substituto de refeição, ele é complemento de uma alimentação. Às vezes não está comendo a quantidade de proteína necessária, vai lá e complementa com o whey. Mas não substituir ele, não vou almoçar, vou tomar um shake, por exemplo. Isso, às vezes pode acontecer de vez em quando, tipo uma correria do dia a dia, então tudo é flexível. Mas ter isso como um hábito, não. Como uma rotina, jamais. Então. Não vou comer uma fruta e verdura para tomar um suplemento multivitamínico da farmácia. Isso não pode acontecer. Xizinho para você, ó. Proibido, tá? Nada de vitamina risquinho. C é laranja, é fruta cítrica. Em últimos casos, a gente faz a reposição com suplementos, mas o mais um indivíduo saudável, assim, que está procurando melhorar a saúde é a alimentação mesmo, prato colorido. Isso mesmo. E até fazendo também outro título de curiosidade, porque existe pessoas que têm uma absorção maior, né, dessas vitaminas, desses minerais pelos alimentos. Vamos falar dos alimentos, né? Em relação a outras não têm tanta absorção. É porque come, por exemplo, uma devida fruta, laranja, vamos usar aqui como exemplificação, né? Uma laranja num horário incorreto, que talvez junto com uma comida vai ter, né, uma absorção maior no corpo, ou isso não interfere, ou é da pessoa, do organismo mesmo? É da pessoa. Primeiro tem que fazer uma investigação. Às vezes pode acontecer que tenha constipação intestinal e por isso que não está absorvendo. Voltamos aí, ó. A gente sempre volta no básico que eu falo, assim, né? O exercício e a alimentação. A gente tem que fazer essa análise, ver o que está acontecendo. Para uma pessoa saudável, ela absorve bem, a não ser que tenha alguma doença, alguma coisa, síndrome do intestino irritável, por exemplo, intolerantes, que daí não absorve muito bem, então daí acaba precisando fazer alguma reposição. Às vezes o uso de alguns medicamentos também pode atrapalhar essa absorção. Como antibióticos, né, que você comentou antes. Quais são outros para as pessoas se aterem em casa? Caso do Zempic, esses medicamentos desse gênero, assim. E tem uma interação. Maravilha. Alguns medicamentos também do uso do oncologia também tem interação. Sim. Então daí acaba... E o corpo já está mais debilitado também, né, doutor? Ele acaba não absorvendo. Acredito que também já é uma dieta totalmente diferenciada nesse caso, né? Acredito que em alguns casos não. Sério? Eu tenho alguns doutor, casos atende esses casos também? Atendo. Então aí, pessoal, já fica essa dica. Oncologia. Alguns casos tem pacientes saudáveis que fazem tratamento do câncer. E a alimentação é totalmente igual. Alimentação, musculação, faz tudo normalzinho. Só a gente vê que alguns medicamentos podem ter essa interação com o nutriente. Então daí a gente deixa de lado, mas no mais, para uma pessoa saudável, é muito colorido, é o prato muito colorido. E com certeza, é o que nos mantém, né? É o todo dia essa rotina saudável. Até existe alguma idade mais, ou por ser do sexo masculino ou feminino, com uma propensão, né, de uma intolerância alimentar, ou questão também de constipação, né, a própria doença, digamos assim, intestinal, ou não? Não tem. Às vezes é do hábito mesmo. Não tem idade também? Não tem Pode idade. ser pessoas Pode jovens. desenvolver a qualquer momento da vida. Olha aí, ó. Às vezes também é um hábito que é desde a infância. A gente pega casos, às vezes, de crianças que já começam com uma alimentação toda errada. Então, vai crescer um indivíduo que mais pra frente vai desenvolver alguma doença. Então, é sempre na infância que começa. Na infância? Na infância, mas não tem nenhuma idade ali para desenvolver.
Então tem que Uma intolerância, por exemplo. Tem que já estar cuidando sempre, não adianta. Não adianta fugir da regra, né? E das crianças também, tem que cuidar muito. Maravilha, doutora. Nada de muito doces, coloridos. E como é que faz quando a mãe tenta cuidar em casa, mas na escolinha não? Explica pra nós, doutora. O segredo é conversar com as crianças, mostrar na prática também. Os pais também têm que ser exemplo nessa parte. E conversando e mostrando que isso é errado. Lógico que de vez em quando não tem nenhum problema, mas aquela frequência com o tempo pode ser benéfico, atrapalhar. Até tem algumas doenças como o TDAH, que o excesso de açúcar atrapalha no desenvolvimento da criança. Ela fica mais agitada, ainda mais hiperativa. Então, na verdade, a gente tem que ter uma conversa, né, com as crianças de casa para, na verdade, criar o hábito, a consciência que emana num bom resultado. A gente está falando de saúde intestinal, né, gente, mas isso engloba todo o nosso corpo, porque o intestino... É tudo interligado. O intestino é o nosso segundo coração, né? Segundo coração. Exatamente. Segundo o cérebro. Segundo o cérebro, corrigindo, é isso mesmo. Neurotransmissores... Regula tudo, regula o humor. Exatamente. Então, por isso que é importante manter essa saúde diariamente com a nossa alimentação, né, doutora? Vamos fechar com aquela cerejinha do bolo, né? Que a gente gosta daquela dica final que a doutora pode passar em casa para quem ainda não está fazendo, né? Um hábito saudável. Claro que vai na doutora, vai visitar a doutora, ela vai fazer toda uma anamnese, vai perguntar para você. Perguntar a sua vida inteira, desde a infância, uma conversa. O que é mais coerente, né, doutora? Então, passa essa dica de casa agora para os nossos telespectadores. Quem não está começando, a partir do que pode estar dando o primeiro passo? O primeiro passo é procurar um nutricionista para a gente fazer toda a análise. Não vai ser nada radical. Uma alimentação saudável, a gente tem que ter sempre isso em mente, que é para a vida toda. Então, ela vai tratar doenças, ela vai ajudar a gente a chegar a uma longevidade maior, tanto a alimentação quanto os exercícios também. E nunca parar no inverno. No inverno todo mundo dá aquela relaxada, que a gente estava conversando antes, falando sobre comer massas, tomar vinho. Então, deixar um pouquinho isso de lado e focar mais na alimentação saudável. Tem inúmeras receitas adaptadas que dá para fazer. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Segue o Instagram da doutora Renata Ribeiro, que a produção já está deixando aqui embaixo para vocês. Vejam lá, ela também tem muitas dicas valiosas. Chamem ela no particular para vocês tirarem as dúvidas pessoais e, claro, depois futuramente marcar aí uma agenda com ela. E ela está fazendo essa avaliação específica e humanizada diretamente aí com você. Muito obrigada, viu, Renata? Obrigada, Fábio. Foi um delicioso papo. Falar sobre a saúde intestinal é falar da saúde como um todo no nosso corpo, né? Maravilha. Obrigado. E obrigada a você de casa também, que hoje esteve nesse feriado delicioso, gostoso. No primeiro momento, nós falamos muito sobre amor, né? O amor que reverbera tantas as outras circunstâncias. E agora, nesse segundo bloco, sobre a saúde intestinal, que também reverbera no corpo por completo. Desejo para vocês um restinho de feriado maravilhoso e amanhã, na sexta-feira, estarei aqui novamente para te passar muito mais informação e tomar um chazinho com você. Um grande beijo!